Bob Esponja e Patrick tá fazendo sua caminhada pela natureza, explorando o lugar e observando tudo ao redor. Quando acaba encontrando uma caverna de gelo, curioso como sempre, Patrick decide experimentar, encostar a língua no gelo e imediatamente fica grudado. Ele entra em pânico tentando se soltar, mas quanto mais ele puxa, mais fica preso. O Bob Esponja então tem uma ideia de usar chocolate quente pra derreter o gelo. O problema é que esse calor acaba derretendo todo o gelo da caverna. E com isso algo inesperado acontece. Uma esponja pré-histórica que tava congelada ali há milhares de anos finalmente é libertada. A criatura acorda completamente confusa, olhando tudo ao redor, até que ele escuta um barulho estranho. E é o som dos sapatos barulhentos do Bob Esponja andando. Fascinado com aquele som, a esponja das cavernas decide seguir o Bob Esponja escondido, entrando dentro da mochila dele sem ele perceber. Mais tarde, Bob Esponja volta pra casa e deixa o Patrick descansando. Só que quando ele entra, a esponja das cavernas sai da mochila sem ser vista. Curiosa, ela começa a observar tudo que o Bob Esponja faz dentro de casa e decide imitar exatamente cada movimento. Quando o Bob Esponja escova os dentes, ela tenta escovar também. Quando ele anda pela casa, ela anda também. Quando ele pega roupas, ela tenta se vestir igual a ele, mas quando tenta colocar os mesmos sapatos barulhentos, eles simplesmente não cabem. Isso deixa a criatura extremamente frustrada. Mesmo assim, ela continua seguindo o Bob Esponja pelas ruas da fenda do biquíni, sempre escondida, e continua copiando todos os movimentos dele. Só que cada tentativa de imitação acaba causando uma destruição total. Paredes quebradas, objetos destruídos, prédios danificados. E tudo isso acontece quando Bob Esponja segue sua rotina normalmente, sem perceber absolutamente nada. Até que ele chega normalmente no trabalho, só que a esponja das cavernas também entra no restaurante. Lá dentro ela continua imitando tudo que o Bob Esponja faz, e a destruição só piora. Mesas quebram, equipamentos voam, tudo começa a seguir um caos. Logo depois de vários moradores da cidade ficarem furiosos, acusando o Bob Esponja de ter destruído as coisas deles, a polícia chega, e mesmo ele dizendo que é inocente, acabam levando ele. Enquanto isso, no Siri Cascudo, o Lula Molusco fica responsável pela cozinha. Só que a esponja das cavernas aparece de novo, pega um hambúrguer, devora tudo e decide trabalhar na chapa igual o Bob Esponja. Só que o jeito dela cozinhar é completamente caótico. Ela começa a jogar qualquer coisa na grelha, chegando ao ponto de usar um motor de um barco como ingrediente. Os clientes ficam revoltados com aquela comida absurda, e o restaurante vira um verdadeiro desastre. Depois disso, a criatura sai pela cidade causando maior destruição. O caos é tão grande que até o noticiário começa a divulgar que o Bob Esponja aparentemente enlouqueceu e tá destruindo toda a fenda do biquíni. Na prisão, o Bob Esponja tenta explicar pro seu chefe que ele não fez nada. Ele insiste que alguém tá copiando tudo que ele faz, mas ninguém acredita. Até que de repente, a parede da delegacia explode. A esponja das cavernas começa a arrebentar tudo por ali, provando finalmente que o Bob Esponja tava falando a verdade o tempo inteiro. Percebendo isso, ele entende que essa criatura não é malvada, ela só tá perdida e assustada. Então ele decide tentar conversar com ela. Os dois acabam indo até o topo da prefeitura da cidade. Bob começa a interagir com a criatura de forma calma, até que o som dos sapatos barulhentos dele começa de novo. A esponja das cavernas fica animada com o barulho, e os dois começam a dançar juntos. Só que a criatura tenta colocar os sapatos também, e quando percebe que eles não cabem, ela fica furiosa, começa a pisar com tanta força no chão que acaba derrubando a prefeitura. O prédio inteiro desmorona. Nessa, a polícia quase prende a criatura, mas quando descobrem que a prefeitura já ia ser demolida em poucos dias, ou seja, a destruição acabou economizando milhões pra cidade, no fim tudo voltou ao normal na fenda do biquíni, ou pelo menos parecia voltar. Até que durante a reportagem ao vivo, a esponja das cavernas aparece novamente e derruba o repórter bem no meio da transmissão.